O Brasil é um país comunista. As universidades federais formam comunistas. E a grande maioria desses comunistas vão para dentro do governo e aí jogam areia na máquina para funcionar. Esse falando no começo do vídeo aqui, você deve conhecer. É o Luciano Hang, o velho da van, um bilionário que é dono dessas lojas no Brasil. E ele parece, de fato, acreditar que o Brasil é um país comunista. Para pesquisar para esse vídeo aqui, eu procurei algumas reportagens e encontrei uma entrevista que ele deu para a BBC e é, assim, inacreditável o que você lê. Porque ele percebe algumas coisas. E uma delas é que para você ficar bilionário, para você ficar rico, você não precisa ser muito inteligente, você não precisa ser culto e você não precisa ter bom senso. Que é o caso do velho da van. Ele, de fato, acredita que o Brasil é um país comunista. Como eu já disse em outras circunstâncias, a impressão que eu tenho é que no debate público hoje, no debate político hoje, um dos maiores obstáculos para você poder conversar com as pessoas é que a gente não parte de um solo conceitual compartilhado. Quando eu digo comunista, não parece ser a mesma coisa que o Luciano Hang pensa, ou que o Olavo de Carvalho pensa, ou que o Bolsonaro pensa, ou que o Eduardo Bolsonaro pensa. É simplesmente uma inadequação do discurso, da fala, aos fatos, à realidade. E antes de falarmos sobre o comunismo um pouco mais, é importante aqui fazer um parênteses em referência a um vídeo que eu fiz recentemente falando sobre a verdade, que para mim a verdade ela é contextual. E aqui algumas pessoas vieram dizer, mas ao fazer isso você está questionando a ciência, você está questionando os fatos. Quando a gente fala da verdade, no sentido que eu mencionei naquele vídeo ali, ou quando a crítica cética questiona a verdade, eles não estão questionando coisas básicas, banais, triviais do nosso dia a dia. Eles não estão questionando se você estiver com fome que você está com fome. Ou se você olhar para a janela para fora e ver chovendo e dizer, está chovendo, que isso não pode ser verificado. Existem afirmações bastante banais e que não são contestadas pela crítica cética. Quando se fala em verdade, se fala em grandes verdades. Por exemplo, se Deus existe ou não. A gente não sabe e talvez jamais saiba. Ou explicações metafísicas para a realidade, ou grandes explicações de como funciona a sociedade, ou de como funciona a mente humana, certas questões que estão abertas, que possivelmente ficarão abertas para sempre. E alguns grupos, ou alguns intelectuais, ou alguns pensadores, ou alguns líderes religiosos pensam possuir a resposta. Então a crítica da verdade, aquilo que eu digo que é uma verdade contextual, tem a ver com essas grandes explicações para grandes problemas da humanidade, não questões práticas, pequenas afirmações cotidianas. Porque é uma grande diferença entre o fato, o fenômeno, aquilo que se deu na realidade, e o discurso, aquilo que a gente diz sobre a realidade. Então, por exemplo, houve um acidente na esquina. Isso é um fato. Isso ocorreu. Como exemplo, você afirmar houve um acidente na esquina, se isso realmente ocorreu, é verdade, não tem dúvida disso. Por outro lado, se você tentar buscar uma grande explicação para aquilo, ocorreu um acidente na esquina porque o motorista estava bêbado e bebeu porque brigou com a esposa. Quando você faz uma afirmação que vai muito além da mera constatação de um fato na realidade, quando você tenta buscar causas e outras relações, aí você precisa investigar. Aí sim precisa de um esforço muito maior do que a simples verificação do seu discurso e adequação com o fato real. E eu falo isso porque isso também tem a ver com a questão do comunismo do Luciano Hang, ou do Olavo de Carvalho, ou do Nando Moura, ou do Bolsonaro. Quando eles falam que o Brasil é comunista, por exemplo, eles utilizam um discurso que é do comunismo, do que eles entendem que é comunismo, e que não se adequam e que não correspondem aos fatos. Porque o que é comunismo? E aqui a gente vai entrar na definição mais básica que a gente pode encontrar para isso. Não vou apresentar vertentes filosóficas de pensamento para isso, porque existem inúmeras para explicar o que é o comunismo. Mas basicamente o que é? O comunismo visa substituir a propriedade privada e a economia baseada em lucro por um controle comunitário, por um controle das pessoas, dos meios de produção e da propriedade. E mais do que isso também é a abolição do Estado. Então você tem aqui alguns elementos, que é a abolição da propriedade privada, é a coletivização dos meios de produção, das fábricas, da indústria, das minas, dos recursos naturais e a abolição do Estado. Essa é a definição mais clássica, mais básica, mais simplória que a gente pode dar para comunismo. E com base nessa definição, a gente pode dizer que em nenhum momento da história industrial do mundo, da era moderna em diante, nenhuma sociedade foi comunista. Nenhuma. Nem a União Soviética, nem Cuba, nem Coreia do Norte, nem China. Nenhum país foi comunista, porque nenhum país chegou a esse estágio de abolição da propriedade privada, de fim de uma economia baseada no lucro,
e abolição do Estado. Se você olhar o Brasil hoje, olha o Brasil hoje. Existe Estado? Existe. Tanto que o Bolsonaro é presidente da República agora, ou seja, existe um Estado, existe uma estrutura governamental. Que esse é um ponto fundamental do comunismo, não haver Estado também. Existe uma economia de mercado? Você pode comprar coisas? Existem empresas privadas produzindo? Existem indústrias privadas produzindo? Existem. Então existe uma economia de mercado, existe dinheiro, você pode ir lá comprar coisas. Isso não existe numa sociedade comunista. Existe propriedade privada? Você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro. E aqui é importante fazer uma distinção entre propriedade privada e propriedade pessoal, porque são coisas diferentes, né? A sua roupa, o seu tênis, o seu relógio é uma propriedade pessoal. E isso existiria mesmo em sociedades comunistas. O que não existe é propriedade privada. Você poder comprar um terreno, poder comprar uma casa, isso não existiria. Tudo seria comunitário, de todas as pessoas. E a distribuição dos recursos numa sociedade comunista seria de acordo com a necessidade das pessoas. Você precisa mais, você recebe mais. Você precisa menos, você recebe menos. Basicamente é isso. E como eu disse, isso nunca existiu. Isso nunca existiu e possivelmente nunca vai existir. Então, quando essas pessoas como Luciano Hang, ou Bolsonaro, ou Olavo de Carvalho dizem que o Brasil é comunista, eles não apenas estão objetivamente incorretos, porque o Brasil não é comunista, e nenhum outro país do mundo é comunista, como eles estão utilizando esse pavor que existe em torno da eliminação do Estado, da propriedade privada, do dinheiro, da coletivização dos recursos, eles utilizam esse medo para manipular as pessoas, para convencê-las que aquilo que eles defendem é melhor do que aquilo que os outros defendem, ou supostamente defendem, porque para eles todo mundo que discorda deles é comunista. É a acusação mais habitual do Olavo de Carvalho, por exemplo. Nesse ponto aqui, como eu mencionei a entrevista do Hang para a BBC, quando você vê os pontos que ele enumera ali, o que ele fala sobre a sociedade brasileira, sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, eu não sei dizer se ele é aluno do Olavo de Carvalho, se ele leu os livros do Olavo de Carvalho, ou se ele foi influenciado por osmose pelas ideias do Olavo de Carvalho, mas quem sabe que recentemente ele esteve lá na Virgínia, se encontrou com o Olavo, prometeu fazer o curso do Olavo, né, estudar com o Olavo e também distribuir livros do Olavo, 20 mil livros, parece que ele prometeu que ia doar. Isso depois que o Felipe Neto tinha comprado os livros de temática LGBT na Bienal do Rio e que distribuiu para as pessoas gratuitamente lá. Então, mesmo se ele não tiver uma relação direta com o Olavo, antes disso, ele certamente comprou um pacote ideológico olavista, e que influencia o governo também, e que propaga esse tipo de desinformação, esse tipo de manipulação das pessoas. Porque quando você diz que o Brasil é comunista e o Brasil não é comunista, e você cria esse medo das pessoas, você está distorcendo a informação para causar uma histeria. Então, voltando à questão da verdade, quando a gente fala de fatos e de discurso, e você fala uma coisa e olha para a realidade e ela não condiz com o seu discurso, você pode objetivamente perceber que é falso, que é mentiroso. No livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, num dos capítulos ele fala justamente sobre como funciona esse trabalho do neofascismo, do fascismo de distorcer a relação entre retórica, entre discurso e realidade, entre discurso e fato. Como eu disse, um dos maiores obstáculos para a gente poder se comunicar com as pessoas, conseguir transmitir as ideias, é ter um solo conceitual comum. É que eu fale capitalismo e quando eu falo isso, a pessoa do outro lado entenda o que eu estou falando. Quando eu falo comunismo, que eu fale uma coisa aqui, a pessoa do outro lado entenda o que eu estou falando. Isso pode ser uma falha na comunicação, uma falha de formação, de estudo, mas também pode ser intencional, de pessoas que se apropriam de certos conceitos para intencionalmente confundir as pessoas. Por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro vai na TV americana e diz que o Brasil não vai ser mais um país socialista graças ao pai dele, and to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Ele está usando essa retórica para enganar as pessoas, intencionalmente para fazer isso. Porque o Brasil também não é socialista. Do mesmo modo que o Brasil não é comunista, ele também não é socialista. É um país de economia mista como praticamente todos os países do mundo. Assim como a China também é um país de economia mista. Assim como os Estados Unidos, assim como os países da Europa. Mas eles sabem muito bem o poder que o discurso tem na percepção das pessoas. Em alguns casos, as pessoas repetem isso por ignorância, porque elas não sabem, então elas ouvem essas coisas e repetem. Em outros casos, é por maldade mesmo, é malicioso. Eles sabem que não é verdade e mesmo assim eles vão lá e propagam isso aí para causar histeria. No caso do Hang, eu não sei dizer. Não sei dizer se ele é ignorante completo e repete isso porque ele ouviu de outras pessoas ou se é porque ele realmente quer causar esse pânico. Uma coisa interessante que eu observo nessa entrevista dele na BBC também é o ataque que essas pessoas fazem, né? Tanto o Hang, quanto o Olavo de Carvalho, quanto o Bolsonaro, quanto o Nando Moura, quanto Eduardo Bolsonaro, o ataque que eles fazem às universidades e aos pesquisadores, aos especialistas. Porque para que você venda uma falsidade, para que você venda uma distorção da realidade, é preciso que você mine a credibilidade de quem entende do assunto.
Então, por exemplo, um cientista político não sabe o que é comunismo, um cientista político não sabe o que é capitalismo, ou como eu vi ontem no Twitter acontecendo aqui, um cientista político não sabe o que é extrema-direita, mas o Olavo de Carvalho sabe, mas um youtuber qualquer, sem qualquer tipo de formação específica na área, sabe. Então eles vão lá, sabotam quem estuda um assunto, sabota os pesquisadores, os professores universitários e transferem essa autoridade para uma pessoa que não tem menor qualificação para aquilo. Só lembrando que na lógica, o apelo à autoridade, o argumento de autoridade é um argumento completamente válido. Você buscar referências em pessoas que entendem de um assunto para justificar o seu argumento é um recurso válido na lógica. Só é uma falácia lógica quando você recorre a uma autoridade que não é autoridade. Por exemplo, você recorrer ao Olavo de Carvalho para justificar sua opinião, para justificar sua posição, isso é uma falácia lógica, porque ele não é autoridade em nada. Talvez em astrologia, mas já ouvi gente falando que nem isso ele também é muito bom. Então, para concluir esse vídeo aqui, eu utilizei esse exemplo do começo aqui do Luciano Hang para mostrar algumas coisas. A primeira delas tem a ver com essa utilização incorreta de conceitos, de noções que eles fazem por ignorância ou intencionalmente para confundir as pessoas. Ou seja, dizer que o Brasil é comunista quando não é, quando realmente não é, factualmente não é, assim como nenhum outro país no mundo, nenhuma outra nação no mundo, nenhuma outra sociedade no mundo é comunista. Não existe isso, não existiu isso na era industrial em diante, como eu disse. Provavelmente é uma utopia. O segundo ponto é por que eles fazem isso. E é de fato para confundir as pessoas. É de fato para causar a sensação de temor e para que leve a consequências que eles esperam. Por exemplo, se a gente pensar em 64, quando teve o golpe no Brasil em 64, a retórica que tinha naquele período era muito semelhante a essa. De que havia um risco iminente de uma revolução comunista no Brasil, inspirada em Cuba, que isso poderia transformar o Brasil numa grande nação comunista. Isso foi um argumento, isso foi uma estratégia utilizada para gerar o terror nos brasileiros e para legitimar o golpe militar depois que acontece. Então pode ser sim, de fato, que a intenção deles seja legitimar qualquer tipo de movimento posterior contra esse suposto comunismo que eles estão querendo atacar. E o terceiro ponto tem a ver com a questão da verdade, que eu retorno agora nesse vídeo aqui para explicar um pouquinho, que quando a gente questiona a verdade, ou a verdade como contextual, né, como construída historicamente, isso não quer dizer a pequenas afirmações do dia a dia. Isso tem a ver com grandes explicações para grandes fenômenos complexos na realidade, no mundo. E como isso se transforma ao longo dos períodos históricos. Como certas explicações hoje para certos fenômenos são muito diferentes do que eram 500 ou 1000 anos atrás. E certamente serão muito diferentes 500 ou 1000 anos no futuro também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Luciano Hang no começo aqui, de que o Brasil é um país comunista. Se você observa isso, se você vive num país comunista, e por que você acha que eles fazem isso? Se é por ignorância, porque eles não sabem mesmo, ou se é maldade, é malícia, vocês estão querendo manipular as pessoas. O que vocês pensam aí? Deixa no comentário aqui sua opinião, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.